Pronto, estamos para ouvir, Maharaj. Ok, então deixa eu primeiro oferecer aqui minhas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Vidayananda Goswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Tinamine. Shri Chaitanya Manovistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Gada Mahyam Vedati Swapadam Tikam Panchakalpatarubhishya Kripasindu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusuti Devi Pranamami Hari. Ok, gente, então hoje nós vamos ler, primeiramente, sobre a vida de Shrivasa Thakura. Então, esse Shrivasa, obviamente, é diferente do Srinivasa, né? A gente já leu a história de Srinivasa, mas agora a gente vai ler a de Shrivasa, que é o devoto que faz parte, né, do nosso Panchatattva. Jaya, né? Jaya Shri Krishna Chaitanya, depois tem Prabhu Nityananda, depois tem Prabhu Adwaita, Gadadhara e Shrivasa. Então a gente vai ler sobre a vida de Shrivasa, tá certo? Maharaj, só um minutinho, é Shrivasa, né? Eu coloquei aqui Srinivasa, então tá errado, né? Corrigir. Tá errado. Srinivasa a gente já deu, já estudamos sobre Srinivasa. Eu vou arrumar aqui. Só uma informação para um chant que seria interessante, tinha um devoto aí que estava tentando se conectar e estava com dificuldade. Se ele não conseguir, chant, pede para ele se conectar no YouTube, então, que aí ele pode participar por lá, né, se ele não conseguir organizar aí o Zoom. Mas acho que o Mário, está tudo bem aí, não é, Mário? É o Mário, é. Está ouvindo, Mário, a gente? Eu acho que não, Maharaj. Aí você talvez possa se comunicar, Xande, com ele pelo telefone, né? O WhatsApp, talvez, aí ele se conecta aí no YouTube. Ah, entendi. Ok, então vamos lá. Então, essa biografia é tirada do livro do Chaitanya Bhagavata. Eu estou com áudio do YouTube. Ah, você está no YouTube já, né? Ok. Então, do Chaitanya Bhagavata, que foi escrito por Vrindavana Das Thakur. Então, lá se diz que em Navaduipa viveu um santo chamado Shrivasa Thakur. E em seu templo, Chaitanya executou suas doces lilas. Shrivasa e seus irmãos sempre cantaram o santo nome e tomavam seus banhos no Ganges 3 vezes ao dia. Shrivasa, Shrirama, Shripati e Srinidhi eram 4 irmãos. Eles moravam em Srihata, mas depois de algum tempo eles se mudaram para Navaduipa e moraram lá. Os 4 irmãos costumavam ir à casa de Adwaita Acharya para ouvir as aulas do Bhagavatam e realizar o Nama Sankirtana, o canto dos nomes de Deus, e participar de diferentes atividades Vaishnavas. Eles eram todos grandes amigos, e amigos também de Sri Jagannatha Mishra, que foi o pai, né, de Sri Chaitanya. Os 4 adoravam ouvir o Bhagavatam e praticar o canto congregacional dos nomes do Senhor juntos. Como resultado de sua devoção, eles puderam entender
que o próprio Krishna logo apareceria na casa de Jagannatha Mishra. A esposa de Shrivasa Pandita era Malini Devi. Ela era amiga constante de Sati Devi, que é a mãe do Senhor Chaitanya. E os dois obtiveram grande satisfação na companhia, né? E as duas, né, obtiveram grande satisfação na companhia uma da outra. Vendo a terrível situação das entidades vivas nessa era, né, chamada de Kali Yuga, os devotos ficaram muito angustiados e, para ajudar as almas caídas, começaram a orar pelo aparecimento do próprio Deus. O Senhor ouviu as orações de seus devotos. Então, na era de Saka, de 1407, no mês de Falguna, na noite de lua cheia, o próprio Sri Hari Krishna, né, apareceu na casa de Jagannatha Mishra, em Mayapur. Com a sua aparição neste mundo, tudo se tornou auspicioso. O mundo estava cheio do santo nome. Todos cantavam o santo nome. Então, quando o Sri Adwaita, que veio de Shantipura, pôde entender que o próprio Sri Hari havia aparecido, ele foi até Shrivasa e todos os outros devotos e os fez entender também a importância da aparição divina. A esposa de Shrivasa Pandita, Malini, era devotada a Sati Devi e cuidava dela como uma enfermeira pessoal. Shrivasa Pandita estava constantemente na casa de Jagannatha Mishra. Era como se ele fosse a sombra de Jagannatha Mishra. Então, a gente está vendo aqui que Shrivasa, primeiramente, era bem mais velho, né, do que o Senhor Chaitanya. Então, ele presenciou o nascimento do Senhor Chaitanya e que sua esposa, Malini, era muito amiga de Sati Devi, né, a mãe do Senhor Chaitanya, e que ela cuidou de Sati Devi, né, como uma enfermeira cuida depois de uma mulher realizar seu parto, né? Então, eles eram muito próximos, Jagannatha Mishra, Shrivasa Pandita. O que o Senhor Supremo pode fazer de um momento para outro, mesmo ele não pode saber. Como alguém pode entender os seus movimentos? Na época da infância do Senhor Chaitanya, ele exibia muitos passatempos sobrenaturais, mas confusos com a potência Yoga Maya do Senhor, os devotos não conseguiam entendê-los. Quer dizer, não conseguiam entender os passatempos, né, as lilas do Senhor Chaitanya. Na época de seu advento, todos os corações dos devotos estavam cheios de afeto paternal. Shrivasa, Pandita e Malini Devi, ao cuidar e criar o querido menino de Sati Devi e de Jagannatha Mishra, deram-lhe instruções sobre muitos assuntos. E assim o Senhor Chaitanya, também conhecido como Gaura Sundara, passou a aceitar Shrivasa Pandita e Malini Devi como uma segunda mãe e pai. Interessante, né? Um dia, durante as travessuras insolentes de Chaitanya Mahaprabhu e seus passatempos de erudição, Shrivasa Pandita veio até o menino e o instruiu da seguinte forma: por que as pessoas estudam? O que elas realmente querem saber e entender? Qual é o verdadeiro objetivo do conhecimento? Krishna e Krishna Bhakti, quer dizer, amor por Deus, né? Pois se alguém estuda tantos assuntos, mas não tem compreensão de Deus, todo o seu aprendizado é quase que inútil. Você está lendo
isso ele dizendo para o Senhor Chaitanya, estudando e ouvindo tantas palestras sobre assuntos diferentes, mas você deve realizar Krishna Bhajan, quer dizer, adoração a Krishna, e aplicar sua inteligência nisso. Ao ouvir isso, Chaitanya sorriu e disse, por sua misericórdia, isso certamente acontecerá. Por sua misericórdia, eu certamente alcançarei Krishna Bhakti. Não sei se vocês sabem, né, mas a infância do Senhor Chaitanya, né, ele realizou assim atividades, né, de uma pessoa muito erudita, né? Ele só começou realmente o seu movimento do canto congregacional do mantra Hare Krishna só já no final de sua adolescência, né, com seus 18 anos, iniciando a sua fase adulta. Mas todo esse período anterior, o Senhor Chaitanya, ele realizava, né, assim, sua lila era de um grande erudito, né, de um pandita. Então, por isso que Shrivasa ficava questionando do Senhor Chaitanya, né? Por que você se dedica tanto a estudar tantas coisas? Qual é o objetivo, de fato, do conhecimento, né? E aqui, então, ele concluía, né, que, na verdade, o objetivo de estudar, de se desenvolver, é, na verdade, compreender Deus, amar a Deus, e essa que deveria ser também todo o esforço do Senhor Chaitanya. Então, naquela época, não, desculpem. Então, por fim, né, o Senhor Chaitanya, tendo ido para a cidade sagrada de Gaya, onde aceitou a iniciação do mantra de Ishvara Puri, então ele começou a desempenhar o papel para o qual veio a este mundo. Então, o Senhor Chaitanya, ele perdeu o seu pai, né, Jagannatha Mishra. Então, ele foi, certo dia, a Gaya, porque lá é o lugar mais comum para se realizar as cerimônias fúnebres, né? Ou cerimônia pós assim, as cerimônias imediatas relativas ao enterro, ou à cremação e assim por diante. Então, essa cidade de Gaia. E lá ele reencontrou, né, o Ishvara Puri, que ele tinha aceitado como mestre espiritual, e ali ele realmente aceitou a iniciação de Ishvara Puri e começou, por orientação do seu mestre, o movimento de Sankirtan. Ele começou a cantar os santos nomes de Deus. Então, ele começou a desempenhar o papel para o qual veio a este mundo. Ele começou a manifestar Prema Bhakti, né, esse amor puro por Deus neste mundo. Então, um dia, Chaitanya Mahaprabhu, manifestando seu humor de controlador supremo, o próprio Deus, ele veio à casa de Shrivasa e falou o seguinte: a quem você realizou adoração? Em quem você meditou? Agora veja-o, olhe para o objeto de sua adoração. Shrivasa, a quem você adorou? Olhe diretamente para aquele a quem você adorou. Dizendo essas palavras, Senhor Chaitanya entrou na sala da deidade, onde tinha a deidade do Senhor Vishnu, e corajosamente sentou-se no altar, manifestando uma forma de 4 braços, com concha, lótus, clava e chakra. Ao ver Chaitanya Mahaprabhu nessa forma divina, desculpa, gente, só tem alguém aqui? Acho que só um minuto. Liga, Zé. Hã?
Desculpa, a gente é o funcionário, ele veio buscar aqui o dinheiro. Só um minutinho, tá? Ô Zé, eu não tenho trocado, eu só tenho 50 aqui, né? Toma. Deixa eu ver se eu tenho aqui na bolsa. Pois é. É. Então, não sei se vocês acompanharam aqui, então, esse passatempo, né? O Senhor Chaitanya, ele manifestou essa forma de Vishnu, né? Ele entrou no templo da casa de Srivasa, se sentou no altar, e ali ele manifestou essa forma, né, de Vishnu, que tem assim 4 braços, em cada braço ele segura, né, uma concha, no outro segura uma flor de lótus, e assim por diante. Então, naquela época, o Senhor disse a Srivasa: eu ouvi o seu alto Sankirtan, o seu cantar, né? E o rugido de Adwaita, né? Que Adwaita Acharya também pedia muito para que o Senhor Supremo descesse. E ouvindo seus chamados, eu apareci aqui neste mundo material com meus companheiros eternos. Eu vim para punir os perversos e libertar os santos. Se você quer se tornar destemido, então execute o cantar dos santos nomes. Ouvindo essas palavras destemidas de Chaitanya Mahaprabhu, Srivasa Pandita caiu no chão, oferecendo suas reverências prostradas, e recitou as seguintes orações. Aos pés de lótus de Sri Chaitanya, cuja roupa é como, né, cuja cor é como de uma nuvem amarela, eu ofereço minhas reverências. Eu me curvo diante daquele Krishna, que é filho de mãe Sati, enfeitado com um kundya mala e uma pluma de pavão, brilhante como o sol, brilhante como 1.000.000 de luas, cujos raios refrescantes eclipsam as estrelas. Ao Nimai de Ganga Dasa Pandita, 1.000 reverências. Com um chifre de búfalo, bastão de vaqueiro e flauta de bambu, o Senhor Krishna tocou. E você é Ele mesmo, a divindade, a verdade suprema. Os Vedas cantam as glórias de Krishna, Nanda Kumara, e tu és Ele, e assim diante de seus pés eu ofereço minhas reverências. Eu acho que o Prabhu, Mário, você pode mandar suas perguntas, Mário, quando você quiser, tá? Ok, então vamos continuar. Desta forma, Srivasa oferecia diferentes orações e hinos. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu foi muito gentil com Srivasa, e dentro da casa de Srivasa, ele deu o seu darshan, né? Ele assim, se manifestou em sua forma divina a todos os seus associados e devotos eternos. Quando a sobrinha de Srivasa Pandita, Narayani, veio até ele, Chaitanya, ao vê-la, disse:
Narayani, cante Krishna, Krishna. Então, no Chaitanya Bhagavata, esse livro registra. Embora ela fosse apenas uma menina de 4 anos, seu comportamento era incomum. Cantando Krishna, Krishna repetidas vezes, ela caiu no chão atordoada, em êxtase, com lágrimas nos olhos. A garotinha Narayani ficou atordoada em êxtase e cantou Krishna, Krishna repetidas vezes, com lágrimas nos olhos. Vendo suas lágrimas de êxtase, a esposa de Shrivasa Pandita, assim como todos os outros devotos, também choraram lágrimas de êxtase. Como consequência, Shrivasa foi preenchido com uma maravilhosa e bela impressão de Krishna Prema. Na casa de Shrivasa, havia uma serva chamada Dukhi. Todos os dias, ela trazia água para banhar o Senhor Chaitanya. Um dia, o Senhor perguntou a Shrivasa, quem está trazendo esta água? Shrivasa disse, Dukhi está trazendo a água. O Senhor disse, de agora em diante, o nome dela será Sukhi, porque a palavra Dukhi significa tristeza ou infeliz, né? Então ele falou, agora o nome dela será Sukhi, feliz. Como ela está dedicada ao serviço de Bhagavan e dos Vaishnavas, ela não pode ser Dukhi, infeliz. Ela deve ser Sukhi, feliz. Então, Chaitanya Mahaprabhu realizou muitos passatempos diferentes na casa de Shrivasa. Gradualmente, Nityananda Prabhu chegou a Navadvipa e conheceu Sri Chaitanya. Na companhia de Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu começou a realizar diferentes passatempos de Sankirtana, né? Que é o cantar dos nomes de Deus. Seu quartel-general de Sankirtan era Shrivasa Angam, a casa de Shrivasa. O próprio Sri Nityananda Prabhu residia pessoalmente em Shrivasa Angam e Sri Malini Devi, a esposa de Shrivasa, o servia como se fosse seu próprio filho. Nityananda Prabhu é o próprio Balarama. Ele costumava realizar os passatempos de uma avaduta. Ele residia no plano de Krishna Prema, sempre dominado pelo êxtase divino. Ele nunca foi sobrecarregado por qualquer consideração do conceito corpóreo. Assim, ele era conhecido como um avaduta. Um dia, Sri Chaitanya Mahaprabhu, junto com suas expansões pessoais e associados, eles foram à casa de Shrivasa para realizar o canto congregacional e dançar. Naquela época, o único filho de Shrivasa foi acometido por uma doença incomum e faleceu. Dentro dos aposentos femininos, todas as mulheres estavam chorando e lamentando com grandes soluços, e chorando e lamentando. Shrivasa Pandita, compreendendo tudo, entrou nos aposentos femininos. Lá ele viu que seu filho havia falecido, voltando para a morada espiritual. Com suprema gravidade, este grande conhecedor da verdade divina consolou as mulheres. Todas vocês conhecem as glórias de Krishna, disse ele. Portanto, por favor, não chorem. Controlem suas lágrimas. Mesmo um grande pecador que ouve o santo nome na hora da morte, alcança a morada divina de Krishna. O próprio Krishna, cujas glórias são cantadas por seus servos, como Brahma, Shiva, está dançando entre vocês.
É certo, portanto, que este menino voltou à morada suprema do Senhor. Por que então deveria haver algum motivo para lamentação? Neste momento, você deve honrar este menino como alguém que foi abençoado com a suprema boa sorte de atingir o objetivo final da vida. Desta forma, Srivasa Thakura, depois de dar muitas instruções diferentes sobre a verdade divina para as senhoras, finalmente disse: se vocês não conseguirem controlar o sentimento, não, se você não conseguir controlar o sentimento de sua família e parar de chorar agora, eu não entendi aqui, gente, porque isso aqui estava no inglês e é uma tradução do Google, tá? Então não ficou bem, não está claro isso aqui. Então, assim, vou continuar. É apenas pela vontade de Krishna que cada folha de grama se move. Nada acontece sem a sua vontade. Tudo o que podemos imaginar ser bom, mal, conhecimento ou ignorância é toda a sua vontade. Saber o que quer que Krishna queira que seja um bem divino, rejeite seus próprios desejos. Bom, também não entendi isso aqui. O Senhor Krishna dá e Krishna tira. Krishna protege e Krishna nutre tudo. Krishna dá a vida e a tira de acordo com a sua vontade. De acordo com sua vontade, tudo vive e morre. Para contradizer a vontade de Deus, será uma tentativa inútil. Isso só trará tristeza. Portanto, desistindo de toda a sua lamentação, ouça o santo nome de Krishna. Fazendo isso, você alcançará o êxtase mais elevado e satisfará completamente o desejo do seu coração. Bom, gente, é uma orientação bem profunda, né? Mas aqui, né, o Srivasa Thakur está mostrando, de fato, né, assim, a compreensão de uma alma realmente autorrealizada, né? Se a gente, de fato, acredita que Deus é tudo isso que a gente ouve sobre Ele, né? Que Ele, mesmo uma folha de grama, né, que se move, está sob o seu controle, e que Ele é um bem-querente de todas as almas, quer dizer, Ele quer ver o bem de todo mundo. Então, tudo que acontece, né, na nossa vida, no nosso entorno, com certeza, assim, todos esses acontecimentos se devem assim, à concretização de sua vontade, né, que é uma vontade que sempre tem como objetivo o bem-estar de todos, né? Então, eu sei que é uma instrução muito difícil, né, porque perder um filho não é uma coisa desejável para ninguém, é um sofrimento muito grande, mas, ao mesmo tempo, aqui, a Srivasa está declarando que, na verdade, aquela alma ali, ela alcançou uma posição muito melhor do que a que ele estava antes, né? Então, que isso não era motivo isso era o motivo para festa e não motivo para sofrimento, apesar de que se sente a ausência e tudo mais. Depois de dar todas essas instruções, Srivasa Thakura saiu e voltou ao grande Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, no qual o Senhor estava absorto em cantar o santo nome de Krishna e dançar. Deixando para trás o pensamento de seu filho morto, as senhoras ouviram o Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Dessa forma, o Kirtana continuou até tarde da noite. O Sankirtana gradualmente chegou ao fim e todos descansaram. Naquela época, Shri Chaitanya Mahaprabhu disse:
Hoje, em minha mente, senti que uma grande tristeza atingiu esta casa. Então, Shivasa Pandita disse, ó meu Senhor, como pode haver qualquer tristeza aqui? Você trouxe o maior prazer a esta casa pelo doce Kirtana que emanou de sua boca de lótus. Ao ouvir o senhor Chaitanya falou, o pensamento desta grande tragédia me dói mais do que a morte. Né? O Chaitanya Mahaprabhu não entendeu da morte do menino. Por que você não me contou sobre este evento tão infeliz? Com isso, Shrivasa Pandita disse, ouça-me, ó Senhor, não consegui interromper o fluxo de seu Kirtana, seu Kirtana estático. Um corpo morreu, ó Senhor, que necessidade há de tristeza? Ainda experimentam a maior felicidade apenas olhando para você. Se eu tivesse interrompido o Kirtana, impedido você de dançar, isso teria sido um destino pior do que a morte. E então eu não queria perturbar o seu Kirtana, por medo de um grande desastre que teria ocorrido como resultado de tal conversa. Vendo tal determinação profunda de Shrivasa Thakur, Chaitanya Mahaprabhu começou a chorar. Ele disse, sem saber desta lamentação pelo filho de Shrivasa, mas confuso pelo êxtase de Krishna Prema, como eu poderia renunciar a tal associação? Ao ouvir essas palavras, todos pensaram profundamente dentro de si. Depois disso, Mahaprabhu foi até o local onde a criança morta jazia e tocou-a, dizendo, ó menino, por que você renunciou a Shrivasa Pandita e foi embora? Ao seu toque, a vida voltou ao menino. E após oferecer reverências a Shri Chaitanya Mahaprabhu, o menino disse, ó meu Senhor, você é o Criador e Destruidor de tudo. Você dá a vida e a tira. Você é o Senhor Supremo de todos. Nada pode ser feito sem o seu decreto. Enquanto for decretado por você, alguém pode ficar aqui. Quando você decretar, eles não poderão mais permanecer. Quando sua sanção para nossa curta permanência na terra for removida, devemos seguir em frente. Ó Senhor, muitas vezes eu nasci e muitas vezes eu morri, mas desta vez é diferente. Desta vez eu morri enquanto recebia o darshan de seus belos pés de lótus, e assim deixei esta terra em completa felicidade. Dizendo isso, o menino ficou em silêncio, tendo satisfeito a pergunta de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ao ouvir esse discurso inédito da boca da criança morta, todos ficaram surpresos e todos os devotos flutuaram nas ondas do oceano de bem-aventurança. Desta forma, contemplando os maravilhosos feitos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shrivasa Pandita caiu diante dos seus pés e chorou lágrimas de êxtase. Ao que Shri Chaitanya Mahaprabhu disse, Nityananda e eu somos seus 2 filhos. Sempre pense nisso e você nunca experimentará a tristeza de ter perdido um filho. Nityananda e eu somos seus filhos. Portanto, por que você deveria lamentar? Ouvindo essas palavras de misericórdia, os devotos encheram as 4 direções com gritos de alegria. Shri Chaitanya Mahaprabhu e Shri Nityananda Prabhu estavam em dívida com Shrivasa por causa de sua devoção e serviço. Esta é a prova de que o Senhor fica em dívida com seus devotos. Quando Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa, Shrivasa Pandita voltou para Kumarahata e viveu lá. De vez em quando, ele e seus irmãos iam
a Jagannatha Puri para ter o darshan do Senhor Chaitanya. Às vezes ele ia para Navadvipa, Mayapur, para ver Sati Devi. E naquela época ele ficava em sua casa por alguns dias. Quando Chaitanya Mahaprabhu voltou para Bengala, vindo de Jagannatha Puri, após 5 anos de seu sannyasa, ele recebeu o darshan de Sati Mata e do Ganges. Ele passou por Kumara Rata e visitou a casa de Srivasa Thakura lá. O Chaitanya Bhagavata diz: depois de ficar alguns dias na casa de Adwaita, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitou a casa e o templo de Srivasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu deu uma bênção a Srivasa dizendo: nunca haverá pobreza ou escassez em sua casa. Srivasa Pandita, com seus 3 irmãos, sempre serviu Sri Chaitanya Mahaprabhu com grande felicidade. Srivasa Pandita é o avatar de Narada Muni. Ele é um associado constante do Senhor que desempenha um papel em todos os passatempos importantes do Senhor. Ok? Então, alguma pergunta sobre o que nós lemos? O Mário tinha pergunta, não é? Cadê o Mário? Impressionante, né? Então, o Srivasa ele é muito conhecido. Né? Quando nós vamos em Mayapur, na Índia, então, perto do local de nascimento do Senhor Chaitanya, tem a residência, né, de Srivasa Thakur, e lá onde começou o movimento de Sankirtan, na casa de Srivasa. Então, o Senhor Chaitanya, sempre antes de sair às ruas, antes de começar realmente o seu movimento de Sankirtan na rua, ele começou mesmo dentro da casa de Srivasa, né? Todas as portas fechadas, e aí eles começavam a fazer kirtana, cantavam a noite adentro, né? E os devotos, assim, tinham os cantores, né, que eram devotos muito peritos e os devotos que tocavam os instrumentos, né? Então tudo acontecia primeiramente numa forma assim bem velada, né, bem escondida. Depois é que em certo dia o Senhor Chaitanya falou para todo mundo sair às ruas e cantar os santos nomes para o benefício de todos, né? Bom, Mário colocou aqui uma pergunta: o que pude compreender até o presente momento, no geral, é que Krishna veio ao nosso mundo com um propósito maior de nos reconectarmos à nossa alma e, com isso, ajudar a assumir o controle dos impulsos desordenados do ego através de seu conhecimento e consciência. Baseado nisso, pergunto: como escapar dos impulsos exclusivamente egoístas, já que o ego é responsável por nossa individualidade? Bom, é uma pergunta bem diferente, né? Está no contexto, mas vamos lá. Veja, Mário, não é possível escapar dos impulsos, tá? Porque os impulsos são biológicos. Então, no primeiro verso do Padeshamrita, Rupa Goswami fala de tolerar os impulsos. Então, tem os impulsos, né? Vacho Vegam, os impulsos da fala. Então, falar é uma coisa natural, não é? A gente tem cordas vocais, a gente tem uma língua, né? Então, é natural a gente querer falar. Tá? Então, isso é um impulso da fala, mas só que a gente, como a gente controla esses impulsos? Na verdade, controle
significa que a gente dirige essas propensões. Assim como, por exemplo, controlar um carro não é deixar um carro trancado dentro da garagem. Controlar um carro significa ser capaz de dirigir o carro e levá-lo para onde a gente quiser, né? Então, pronto. Então, a gente tem os impulsos da fala. Então, falar vai ser uma coisa natural. Só que, em vez de a gente falar qualquer coisa, a gente vai falar sobre conhecimento transcendental, a gente vai falar sobre coisas auspiciosas, sobre coisas benéficas para os outros, falar a verdade. Então, a gente vai começar a usar a capacidade de se comunicar de uma forma positiva. Então, sempre o nosso processo não é um processo negativo, de negar os impulsos, mas de direcioná-los, tá? Então, vati ou vegan, manasa, que é a mente. Então, tem os impulsos da mente. Então, você não vai parar, né, com os aspectos naturais da mente, de pensar. Como é que você pode impedir a mente de pensar? Como você pode impedir a mente de ter sentimentos? Isso não é possível, tá? Então, não tem como escapar desses impulsos. Eles existem, tá? Agora, aí a gente vai direcionar. Então, a mente pensa, tá certo, você pode pensar, mas agora você não vai pensar qualquer coisa, você vai agora começar a pensar em coisas apropriadas, você vai pensar em Deus, você vai pensar em ajudar o próximo e assim por diante. Tudo bem, né? Você tem o impulso da língua, que é de comer, você tem o impulso dos órgãos genitais, você tem os impulsos do estômago, e assim, são coisas que são naturais do corpo, né? Agora, o grande problema, tá? Como você falou, né? Sobre nós estamos sob a influência desse ego falso. Então, esse é o grande problema, né? Então, a gente não consegue direcionar esses nossos impulsos porque nós ainda estamos identificados, né, com o corpo material, né? Nós estamos identificados, né, e também estamos condicionados, tá? Porque você pode até, em dado momento, começar a ter uma compreensão mais clara, né, como você demonstra aqui na sua pergunta, tá? Demonstra o conhecimento que nós temos um ego, que esse ego, em geral, é muito egoísta, né? Mas, apesar de a gente ter consciência de tudo isso, ter conhecimento, nós ainda estamos condicionados, estamos, vamos dizer, a, habituados, né, a um estilo de vida, habituados a certos pensamentos. Então, tudo isso dificulta muito a gente conseguir viver esse conhecimento, né, perfeitamente, tá? Então, o processo visa justamente fazer com que a alma ela se torne cada vez mais consciente. E, em virtude disso, percebendo a diferença entre ela mesma e o corpo em que ela reside, e adquirindo cada vez mais maturidade, experiência dentro da atmosfera espiritual, então ela vai começando a ter força, ter compreensão, né? Ter o que é necessário para começar agora a dirigir esses impulsos de acordo, de modo que esses impulsos agora sejam favoráveis ao seu próprio interesse como almas espirituais, como alma espiritual. Então, vamos dizer, existe a propensão para falar, então agora a alma consciente não vai permitir que agora se fale qualquer coisa, né? Nós agora falamos qualquer coisa porque ainda estamos por, cobertos pela ignorância ainda. Então, a ignorância ela vai sendo dissipada, assim como a escuridão da noite ela vai sendo dissipada na medida em que o sol vai nascendo, né? O sol vai nascendo, então vai ver os primeiros raios, então vai ficando um pouquinho claro, daqui a pouco o sol ilumina tudo de forma que a gente vê tudo com clareza.
Então, o processo é muito gradual, a gente vai começando a ver a realidade, e na medida que a gente vai vendo parte da realidade, a gente já vai mudando nossos comportamentos, nossas atitudes, e na medida em que a realidade vai sendo percebida, proporcionalmente, nós vamos mudando nossas atitudes, vamos tendo mais, administrando mais o corpo em que a gente está, a mente, e assim por diante. Então, não tem assim um milagre ou um atalho, tudo é em virtude da autorrealização. O processo de purificação, então tudo é muito gradual, tá? E quanto mais a gente puder, quanto mais a gente compreender, né, o que é esse ego falso, né, como esse ego falso está atuando no nosso dia a dia, como ele me influencia, né? E tudo isso é o que a gente chama de autorrealização, né? Se compreender como essa alma e compreender o que não tem nada a ver consigo mesmo em relação à identidade, né, que o ego fornece. E assim por diante, gente. Então, é um trabalho muito introspectivo, é um trabalho de muito cuidado, né, com o nosso mundo interior, né, de perceber tudo isso, tá? Então, escapar dos impulsos não é possível, mas direcioná-los adequadamente, isso sim, né? Também com treinamento, com capacitação, com conhecimento, com prática, tudo isso vai concorrer para a gente poder não permitir que os impulsos dominem nossa vida. Tá? Te respondi, Mário. Você está ouvindo, Mário? Bom, não sei se ele ouviu a resposta. Alguém tem pergunta? Temos ainda 7 minutinhos. Maharaj, tem uma pergunta aqui no YouTube da Lu Artes na Escola. Ela quer saber qual é a função dos passatempos. Qual é a função? A função dos passatempos. Só um minutinho, Mário. Eu vou responder aqui a pergunta dela e depois eu complemento a sua. Então, veja bem, existem os passatempos ou as lilas dentro desse mundo material que a gente chama de Bhauma Lila. São as lilas de Krishna que ocorreram quando ele esteve nesse mundo. Então, o principal, assim, as principais razões dessas lilas, primeiro é permitir que todos nós possamos ter acesso a esses passatempos, nós almas condicionadas, e nos sentirmos atraídas, nós almas, por essas atividades de Krishna, e podermos também compreender Krishna. Porque como é que a gente pode amar alguém que a gente não conhece, que a gente não sabe nada, que a gente não tem nenhuma informação? Então, quando a gente começa a ter acesso, né, às atividades de Krishna, a gente vai vendo, por exemplo, a gente estava lendo aqui sobre o relacionamento do Sr. Chaitanya com Srivasa Thakur, então a gente vê como Krishna se relaciona com seus devotos, como os devotos são muito queridos para ele, né? Então tudo isso dá para a gente informação do caráter dessa pessoa, da pessoa suprema, do que ele gosta, né, de como ele se relaciona. E assim, né? Então, os passatempos realizados nesse mundo têm como assim, objetivo também, né, principalmente,
mostrar para o mundo suas atividades, também satisfazer seus devotos, né, que estão aqui e que estão sentindo seus sentimentos de separação. Também tem como objetivo permitir o amadurecimento da consciência amorosa dos devotos que estão ainda em aperfeiçoamento, né? Prabhupada fala que quando a alma não alcança a perfeição ainda, quer dizer, quando a alma, mesmo que desenvolve amor por Deus, muitas vezes ela não vai diretamente para o mundo espiritual, ela vai para um lugar onde Krishna está realizando seus passatempos para aperfeiçoar seus relacionamentos, né? Então, os sábios de Dandakaranya, por exemplo, né? É descrito que esses sábios se manifestaram, né, quando Krishna veio como golpes para poder se relacionar com Krishna. Esposa dos semideuses também se manifestaram. Então, se cumpre muitos propósitos, tá? Então, o Mário continua aqui. A sensação que tenho é que a nossa alma veio para este mundo em um novo corpo material, porém sem um manual que ensine como funcionar. Então, aí tem as escrituras, né? O ponto é, quando a gente realmente está buscando de uma forma séria a vida espiritual e a gente quer entender tudo, se nós somos sinceros, esse manual aparece, o mestre espiritual aparece, tudo vai concorrer para a gente encontrar as respostas. Então, sempre funciona desse jeito. Porque nesse mundo, a gente vive com outras pessoas que não querem Deus, que querem esquecer Deus. Então, elas também têm que ter essa oportunidade de esquecerem Deus. E, então, as coisas nunca são tão óbvias, né, como a gente desejaria que fossem. Né? Porque Clarissa está ouvindo ali, também desconfiada, né, Clarissa? Porque seria muito fácil, Deus podia descer nos céus, assim, aparecer numa luz, né? E soltando raios, e sei lá, qualquer coisa assim. Eu sou Deus, e agora, se vocês não me seguirem, não me ouvirem, ele podia se manifestar e ninguém ia ter dúvida, né? Ele podia se manifestar de uma forma que ninguém ia ter dúvida. Mas é necessário que exista dúvida. É necessário que haja essa espécie, vamos dizer assim, de escuridão, né? Essa ignorância, para que algumas almas possam viver a experiência de sua independência, né? De Deus, porque também esse mundo também tem esse objetivo, né? Dessas almas rebeladas, elas precisam de um lugar para viverem sem Deus. Então, esse é o mundo material, é um mundo ilusório, né? É um mundo... Porque a existência, vamos dizer assim, da existência de Deus, o mundo material, a existência manifesta por Deus, o mundo material é muito pequenininho, né? Então, a realidade mesmo é a dimensão espiritual. Então, esse mundo é como um presídiozinho, né? Dentro de uma cidade. Então, a realidade maior é a dimensão espiritual. Então, esse mundo aqui é um mundo feito exclusivamente para as almas condicionadas. Então, tem que existir, né, essa ilusão, essa maia que a gente chama, né, para as almas se identificarem com seus corpos e poderem viver esses papéis. Eu já ouvi gente, inclusive devotos, dizendo, né, que às vezes preferia não ter conhecimento, né, para poder aproveitar um pouco a vida. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente já não consegue desfrutar da vida como uma pessoa completamente ignorante que abraça a felicidade material como assim
abraça a felicidade material como sendo a solução, né, para tudo. Então, mas quando uma pessoa já tem algum conhecimento, ela sabe que não adianta, que a felicidade material acaba, é muito fugaz, é tudo muito temporário, né? Então, assim, ela não tem muita avidez pela felicidade material, pelas conquistas materiais. Então, essa ilusão, no sentido, é necessária àqueles que ainda querem desfrutar desse mundo, querem investir nesse mundo. Então, por isso que Krishna também, ele trabalha dessa forma, de forma muito gradual, né? Para que a alma ela vá tomando conhecimento gradativamente, ela vá passando por esse processo de evolução assim bem gradual, para que ela não se frustre, né? Uma vez meu mestre espiritual falou assim que Krishna não quer ninguém do lado dele com má vontade, pensando, eu queria estar comendo pizza lá na praia e namorando, por exemplo. Então, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente já volta muito satisfeito, muito pleno, muito completamente consciente e sem nenhum sonho, sem nenhuma ilusão mais de algum tipo de felicidade material, né? Então, é um processo muito gradual, um processo de conscientização, né? Então, uma vez que a gente caiu dentro desse corpo e dentro desse mundo material, a gente caiu assim, a gente entrou, né? Então, nós vamos ficar sujeitos a, a esse processo de ilusão, que é um processo projetado, né, para que a própria alma aceite a condição dentro de um corpo. Então, qualquer alma, né, passa por esse processo. Claro, as almas já iluminadas, elas já nascem com uma natureza para o desapego, para a espiritualidade, né, de uma forma muito proeminente. Mas, em geral, todos nós nascemos, né, numa condição de ainda envolvidos com assim as nossas tendências das vidas passadas, de desfrute material, de felicidade material e de tantas outras coisas. Então, Mário, tem que ter paciência, tá? Paciência é uma virtude muito importante na vida espiritual e não tem como, assim, é como você pegou um voo para Recife, então agora você tem que ficar sentadinho no avião, esperar o avião pousar, e depois que pousar você pode decidir outro destino. Mas uma vez que a gente entra dentro de um corpo material, e um corpo que foi projetado pela natureza de acordo com suas atividades passadas, de acordo com coisas que você precisa passar nessa vida. Então, a gente tem que entender, né, que agora eu preciso tirar um bom proveito dessa situação. Para falar isso, né? Tirar um bom proveito de um mau negócio. Então, a gente está aqui e a gente tem que tentar tirar um bom proveito, o melhor possível dessa situação, né? Para evoluirmos mais e, quem sabe, se tivermos que nascer novamente, né, com menos problemas para serem resolvidos, né, e com uma possibilidade muito maior de progresso espiritual. Tá certo? Mais alguma pergunta, Parama? Não, Maharaj, ela só agradeceu aqui Tá. pela sua resposta. A Yamara, tem alguma pergunta, Yamara? Não tenho não, Maharaj, gratidão. Só Ficou... ouvir hoje. E a Clarissa, ficou com alguma dúvida? Clarissa para na sua cabeça assim, não, acho que ela não concordou com nada. Não, é que eu confesso que essas aulas dos mestres, eu fiquei um pouco embolada no começo. Então, eu achei melhor começar a anotar
para não confundir, a minha cabeça é muito nome, muita gente que eu ainda estou conhecendo. É Então, verdade. hoje foi o dia que eu assim, mais consegui compreender. São As aulas personagens. anteriores, parece que eu fiquei bem perdida, assim, muito profundo. Não sei se eu estou preparada para tanta, enfim. Mas hoje eu até consegui fazer umas anotações aqui no meu caderno, tudo. Tá bom, Então, tá tudo certo. legal. Gratidão. É muito nome mesmo, é muita gente, né? É Mas é muita natural, gente. toda a tradição, né? Se a gente for tradição bíblica, aí você vai começar né, desde a criação, é tanta gente passando, e reis, e profetas, e é muita gente também, né? Toda tradição tem, assim, a sua história e seus personagens, né? Então, a gente está contando aqui histórias de muitos mestres, de muito tempo atrás, então tem muita gente. Mas, com o tempo, a gente vai se familiarizando com as personalidades, tá? Então, desculpem para vocês que são jovens, a gente está dando aqui, apresentando, né, essas lives aqui. Então, a gente tem, por exemplo, devotos como Parama Karuna, que já é um devoto puro de Krishna, e o Girivaradhari e tudo. E, ao mesmo tempo, tem que dar aulas para pessoas que estão começando. Então, fica difícil você conseguir assim, atender às demandas de classes de pessoas assim bem diferentes, né? Assim, pessoas mais antigas e pessoas muito novas, né? Então, a gente tenta explicar da forma mais simples possível para poder ser acessível a todos vocês, tá bom? Então, gente, então, muito obrigado, tá, a todos. Maharaj, só um instantinho. A gente, então, só viu agora Srinivasa, então, né? Falta É, Gadadhar, Haridasa, então fica para o próximo encontro. fica. Ok. Vamos levando para frente aí. A Tá. gente está lendo agora. Ganadhara também é outro membro do Panchatattva, né? É contemporâneo do Senhor Chaitanya. Então, quem não sabe o Panchatattva, vocês já ouviram falar do Panchatattva? Aí a Mara não ouviu, mas eu acho que Clarissa já ouviu, né, Clarissa? O Panchatattva. O Senhor Chaitanya, Nityananda, Dwaita, Ganadhara, Shrivasa. Sim, Então, eu já conheço. Eu é, faço o mantra antes da japa. é. Mas aí a Mara, ela esteve aqui com a gente, e você viu lá no altar, Yamara, que tinha Radharani e Krishna, e do lado tinha duas deidadezinhas, né? Com os braços levantados assim. Então, ali um é o Senhor Chaitanya e o outro é o Senhor Nityananda, tá? Mas, na verdade, eles dois, o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda, vieram acompanhados, né, por Adwaita Acharya, que é um outro grande devoto, né? E também acompanhado de Gadadhara e de Shrivasa, que foi a pessoa que a gente leu hoje. Então, chama Pancha, significa cinco, né? Então, são as cinco verdades. Então, todos eles são personalidades assim especiais, tá? Só para você entender mais ou menos. Então, quando Krishna veio na forma do Senhor Chaitanya, ele não veio sozinho, ele sempre vem com seus associados, com almas puras, para ajudá-lo no processo de instalar, né, o Dharma de cada era. Então, na era de Kali, que é a era em que a gente está, então o Dharma, ou a religiosidade mais apropriada, é o cantar dos nomes de Deus. Tá? Então, aí ele vem com os associados para poder instaurar esse processo. Ok? Então, tudo de bom para você, tá? E o Mário, viu, Mário? Se você depois quiser bater um papo, assim, né, tirar mais dúvidas, a gente pode conversar, né? Você tem aí meu contato, você escreve e a gente vê um dia e a gente bate um papo aí pode ter uma conversa mais produtiva, tá bom? Assim também como qualquer um de vocês. Então, um grande abraço a vocês, um bom final de domingo e amanhã começamos novamente a próxima semana. Amanhã é segunda, não é isso? Não, Maharaj. Oh, Amanhã que é desculpa, amanhã é domingo, desculpa, eu estou
Eu estava falando isso e achando estranho. Mas você já me corrigiu. Então, até amanhã. Um bom domingo a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna. Jai, Hare Krishna.